mostrei aqui no vídeo passado que ele, na entrevista, ameaçou o Alexandre de Moraes, disse que era inaceitável o STF mandar a polícia na casa do Bolsonaro, que ele vai se arrepender muito depois, um tom de ameaça do Valdemar. Ele disse que o STF está aí, insinuou que o STF está vendido ao governo Lula, que o TSE também está vendido ao governo Lula, confessou que o Bolsonaro usou o cartão de vacinação falso. 28 anos de prisão desse crime, tá? 28 anos, ele confessa. Confessou não, entregou que o Bolsonaro usou, né? Com uma testemunha dessa, quem precisa de acusação do outro lado, né? E confessou o crime das joias. Não apenas confessou, como ainda disse que tá errado. O Valdemar falou que tá errado o negócio das joias, mas falou, é uma bobagem, é uma bobagem. Olha, eu fiz até um TikTok coloquei no Instagram, no Facebook. Aliás, o Facebook, ruim o aplicativo, eu não consigo colocar nada. Mas enfim, coloquei nas outras redes e bombou, né? E aí, o bolsonarismo já estava sabendo porque a Veja colocou a matéria sobre a entrevista, era essa fala do Valdemar. Então a única coisa dessa entrevista que viralizou lá na extrema-direita foi esta fala do Valdemar. O resto, eles não discutiram muito, tal, discutiram outras falas do Valdemar durante a semana aí, que ele causou uma briga enorme no PL, mas essa foi discutida. E o Bolsonaro ficou uma fera. Eu fiz até, ó, eu vou mostrar eu aqui rindo, ó. 2 Thiagos na sua tela aqui, vamos lá. Vamos lá. Ó o Valdemar entregando o Bolsonaro. Entrevista pra Veja, hein? Sim, bom, é que a investigação diz que o dinheiro teria que... Não é um dinheiro, porque teve uma tentativa de venda, né? Inclusive num leilão nos Estados Unidos para trazer esse dinheiro de volta. Não é bobagem. Quer dizer, foi eu. Eu não devia ter feito, eu devia ter medido aqui. Então ele fez? Não, agora o Cid fez pra ele. Ah, não, ele fez errado, porque ele devia ter vendido no Brasil. Foi erro, não devia... Então ele fez... Não, o Cid fez pra ele. Ferrou. Aí ele cita, eu não vou mostrar aqui o trecho inteiro, porque tem vários minutos de trecho, né? Ninguém é obrigado também a ver esse dejeto aí falando. Mas o que acontece é o seguinte, ele vai entregando o crime de várias formas diferentes. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ele chega e fala, olha, o Bolsonaro vendeu, porque as joias eram dele. Não eram, o problema é esse, o Valdemar, não eram. Aí depois ele fala, olha, mas o erro do Bolsonaro foi que ele vendeu nos Estados Unidos a joia, isso tá errado, devia ter vendido no Brasil. Quer dizer, ele pega uma interpretação da lei, que é a interpretação só do Bolsonaro e dos advogados do Bolsonaro, que foi ali a ideia do Frederick Wassef, que é uma pessoa burra, e diz que não, as joias eram dele, ele poderia ter vendido. Aí depois ele pega uma outra interpretação da lei, que também estava sendo usada aí pelos advogados do Bolsonaro, que depois desistiram, que era que não, ele poderia ter vendido, mas no Brasil. Então o único erro foi ter vendido no exterior. Mas as duas já foram rejeitadas, tanto pelo STF, como pelo próprio Tribunal de Contas da União, que é quem tinha estabelecido a regra. Então ele vai confessando o crime de maneiras diferentes e ferrando o Bolsonaro de maneiras diferentes. E ele ainda fala no meio disso, não, mas estava errado. Então tá errado é crime, esse é o problema. Igual alguém matou alguém, fala, não é, deu tiro, tá errado. É crime, pô, é crime. Então ele vai confessando tudo. Confessando não, entregando tudo que fez o Bolsonaro. Isso pega mal. O Bolsonaro está uma fera com o Valdemar. O Bolsonaro já estava irritado que o Valdemar falou que ele e o Braga Neto não seriam condenados. E o Braga Neto tá enfurecido. O Braga Neto seria candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Pensou, vou fazer uma campanha, vou ficar famoso, vou ser prefeito do Rio. Aqui tem maioria bolsominion, vou ter apoio das igrejas evangélicas. Já estavam pensando em colocar um evangélico ou uma mulher evangélica como vice do Braga Neto para ele poder entrar lá nas favelas, nas igrejas evangélicas. Nas favelas ele entra porque a milícia lá de Rio das Pedras, que é a milícia mais ligada ao bolsonarismo, tem parceria com traficantes. Então ele vai poder entrar onde outros não podem, vai poder entrar em zona de milícia que estão todas com o Bolsonaro, ou seja, ia ser uma campanha forte do Braga Neto, com muita grana, porque o fundo partidário do PL é grande e o Rio de Janeiro é uma capital importante, até porque as milícias estão lá, então é importante para o bolsonarismo ter o governador e o prefeito do Rio, já tem o governador, né? O Braga Neto estava bem, assim, motivado, estava com expectativas altas, aí vai lá e... Não deu Braga Neto.
a partir de 2032 você pode tentar de novo. Tá inelegível até 2030? Tá, mas 2030 tem eleição e não vai poder participar. Então 2032 o senhor Braga Neto pode voltar aí com suas expectativas. Aí o que acontece? Deu briga lá no PL, agora tá uma briga enorme para ver quem vai ser o candidato do Rio de Janeiro. Valdemar falou que era o Ramagem, que o Bolsonaro tinha batido o pé. O Flávio Bolsonaro o desmentiu publicamente, menos de um dia depois, dizendo que não é o Ramagem, que pode ser o Otônio de Paula, citou aí alguns outros nomes, quer dizer, ficou o Valdemar com cara de bunda. E nessa aí começa a viralizar aí nas redes que, pô, ele entregou o Bolsonaro na entrevista várias vezes. E aí o Bolsonaro, que já estava por aqui, imagina como está sendo o feiradão do Bolsonaro e do Braga Neto, como está o clima aí entre eles. O Bolsonaro e o Valdemar, como está o clima aí entre eles. Aí lá na extrema-direita começou uma briga, por quê? Porque todo mundo quer o lugar do Braga Neto como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Aí chegou o Valdemar e deu outra declaração, aí não foi nessa entrevista, aí foi declaração por escrito, dizendo que pode ser uma mulher evangélica a candidata, porque aí ela já pega os votos dos evangélicos e também vai conseguir o voto do bolsonarismo, tendo o apoio do Bolsonaro, que o Bolsonaro pode ir com ela nas campanhas, e deu até o nome de uma deputada do PL. Pra quê? Pra quê? Deputada que não tem apoio do Bolsonaro. Pra quê? Tá um quebra-pau enorme. Estamos falando da cidade do Bolsonaro. Assim, se fosse, nossa, Prefeitura de São Paulo é importante? É importante, maior cidade do Brasil, mas não é a cidade do Bolsonaro. Prefeitura de Belo Horizonte é importante? É importante. É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, mas não é a cidade dele. Agora é na cidade dele, onde ele se criou, onde ele fez política, começa a ter essa briga enorme aí. Tá ruim. Eu vou falar, qualquer um dos que seja, dos nomes que estão circulando, vai trair o Bolsonaro. Tá? O principal nome que está circulando agora é, fora o Ramagem. O Ramagem eu acredito que não. Mas o principal nome que está circulando aí é o do Otônio de Paula. O Otônio de Paula já foi em festa aí do PT do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro está sempre com um pezinho ali na direita, né? O Quaquá. Ele está sempre ali apoiando alguma coisa ruim. E aí ele fez lá um churrasco, uma confraternização com o Pazuello e com o Otônio de Paula. Que vergonha que eu fiquei quando eu vi gente do PT aí chafurdando na lama com esses genocidas, com esses malditos. Otônio de Paula que aí, poucos meses antes, tinha ameaçado o Lula de morte, dizendo que se o Lula fosse na casa dele ia receber na bala, que aqui no Rio de Janeiro é na bala e tal. Esse Otônio de Paula aí, viu? Esse cara, Otônio de Paula, que depois, pouco antes do golpe do dia 8 de janeiro, ele fez vídeo dizendo que não, que tá errado, que não tem que ter acampamento lá em golpista, que tem que aceitar o resultado da eleição, já deu uma guinada, bem guinada, o Otônio de Paula. Quer dizer, quando a coisa começou a apertar, ele foi o primeiro a pular do barco. Por quê? Porque ele já é investigado em vários inquéritos, ele falou, mais um não. Sorte dele, porque tanta gente aí que tá para ser presa, Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer, etc. E o Otônio de Paula, neste inquérito dos atos terroristas, não está. Neste inquérito das fake news, ele tá. Inquérito das milícias digitais, ele tá. Quer dizer, já tem dois aí que ele pode se dar muito mal. Mas neste aí dos atos terroristas, não. E aí, o que aconteceu nesse inquérito é tão escandaloso que os outros dois ficaram até menores, apesar de ter crime ali. Então, este Otônio de Paula, sendo aí candidato bolsonarista a prefeito, não tenha dúvidas de que precisando ele trai, viu? Precisando ele trai. Se for eleitoralmente bom para ele, então melhor ainda, trai mesmo. Olha, eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Vamos seguir aqui na luta. Falou!